Neste domingo, minha gente, foi dia de o agente secreto dominar as ruas de Cannes, trazendo frevo, trazendo brasilidade, trazendo Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e muito orgulho para todos nós. Mas afinal, o que foi que rolou nesse dia de estreia? Vem com a Central do Entretenimento que a gente vai analisar tudo, desde looks que apareceram lá no tapete vermelho, até o show de frevo e muito mais. Então, simbora aqui com a gente. Eu sou Pedro Tenório e esta é a Central do Entretenimento. Bom, gente, antes de prosseguir, aquele recadinho básico de sempre para vocês. Se você é novo aqui na Central do Entretenimento, seja muito bem-vindo. Se aproxime, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui a gente fala de cinema, séries, festivais. Então, se aproxime, porque aqui todo mundo é sempre muito bem-vindo, desde que tratem com respeito e carinho, tá bom? Então vamos lá, gente. Domingo, um dia normal, dia de pré-estreia aqui no Brasil do Lilo e Stitch. Mas nem toda a fofura do 626, os encantos da Disney, foram meio que deixados um pouquinho de lado, assim, pelo Kleber Mendonça Filho e seu agente secreto, Wagner Moura, que fizeram a sua estreia mundial no Festival de Cannes. E, gente, foi um espetáculo e mostra o quanto que esse filme tá, assim, olha, com grandes chances prováveis de ele ser o sucessor de Ainda Estou Aqui. E isso a gente vai chegar nessa parte já já, porque tem um motivo para isso, tá? Tem um motivo. Tudo começa, gente, com a chegada do pessoal lá em Cannes. Quando o Kleber Mendonça e todo o elenco do filme chega a Cannes, meio que a festa toma conta e todo mundo volta seus olhos para o Kleber Mendonça, que já esteve em Cannes outras vezes, com Bacurau, com Som ao Redor, com Aquários, que são todos longas muito bem aclamados pela crítica e pelo público, e que infelizmente não teve uma chance tão grande assim para concorrer ao Oscar, mas chegaram quase lá, bateram na trave. Mas agora parece que o Kleber finalmente vai ter a sua grande chance, porque o Agente Secreto fez a sua estreia aqui no Festival de Cannes. E, gente, esse filme está sendo muito aguardado, porque quem aí não se lembra quando ruas do Recife Antigo foram fechadas e o Recife Antigo meio que voltou aos seus tempos áureos ali dos anos 70 e 80, com os carros antigos circulando pelas ruas, as pessoas com os trajes de época andando ali, trazendo a áurea antiga da cidade de volta ao seu brilho eterno. Porque, para quem não sabe, o Kleber Mendonça Filho, ele é nascido em Pernambuco, nascido e criado. Então, assim, ele gosta de trazer muito a sua cidade consigo nas suas obras. Tudo que ele quer, ele filma em Recife. E não é à toa porque a maioria das suas obras se passa na cidade pernambucana. Com o Agente Secreto não seria diferente. É verdade. A única diferença aqui é que o Agente Secreto, ele é um dos filmes mais longos do Kleber até agora, com quase 2 horas e meia. Realmente. É muita coisa que a gente vai ver aqui nessa história, que basicamente conta a saga de um professor de tecnologia que ele foge de São Paulo para Recife, na época do carnaval ali, só que tá passando o quê? A ditadura militar. Então é mais ou menos disso que ele está fugindo. Então ele vai para se encontrar com seu filho, se reaproximar dele. O filho do Wagner Moura é o Gabriel Leone, o nosso Senna aí, e o nosso cara com a barba ensopada de sangue também, que chegam lá para se aproximar, tá tudo muito bem, só que a vizinhança e as pessoas ao redor começam a suspeitar dele. Então ele começa meio que uma corrida frenética para não ser pego aí pelo regime militar. Então, assim, é um filme que vai ter suspense, vai ter brasilidade, vai ter comédia, vai ter romance e vai ter também muito frevo, que é o primeiro quesito que a gente vai trazer aqui, que foi uma orquestra de frevo que o Kleber trouxe para Cannes e transformou praticamente a passarela ali da cidade que fica ali no interior da França e o tapete vermelho num grande desfile de carnaval pernambucano. Gente, quando eu vi os vídeos, eu basicamente comecei a dançar ali, o frevo maravilhoso, cantante, dançante, e ver como finalmente nossa cultura está sendo levada para o mundo. E uma coisa que eu acho interessante ressaltar aqui é que é sinceridade pura, tá, gente? Eu vou logo falando aqui.
que quando eu publiquei os vídeos da dança dos grupos de frevo, muita gente começou a se questionar por que aquilo ali é arte, começou a se questionar por que aquela dança existe, né? E, gente, é importante lembrar que o frevo é um ritmo centenário, é um ritmo considerado patrimônio imaterial da humanidade, patrimônio vivo até, inclusive. E o frevo, ele meio que nasceu assim como a capoeira nasceu. Porque, para quem não se lembra, né, na época da escravidão, os escravos, para começar a fazer as suas lutas ali, né, eles tinham que lutar entre eles, né, fazer as lutas da África lá e também de dança. Então, eles meio que criaram a capoeira, que foi um ritmo de você passar a perna, de você, sabe, fazer um movimento de dança e que ao mesmo tempo simboliza a luta e que ao mesmo tempo também servia para enganar os policiais e os capitães do mato. Então, a capoeira virou uma dança com o passar dos anos. E o frevo também foi a mesma coisa. Tanto é que existem duas datas para o nascimento do frevo. A primeira é em 1907, lá no século XIX, quando a dança meio que a palavra começou a surgir ali, né? Que basicamente frevo é de frevar, de ritmo quente, escaldante, alegre. E as primeiras danças veio surgir somente por volta dos anos 80, quando basicamente, na época ainda da ditadura militar, né, ali no finzinho, muitas pessoas ainda estavam com medo, né, de serem pegas pelos policiais, meio que se juntavam e começavam a dançar assim, ó, sabe? Meio que sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, como se quisesse se esquivar dos policiais. Então, assim como foi a capoeira com a escravidão, foi o frevo com a ditadura. E como o agente secreto se passa na ditadura militar, o frevo entra aqui justamente para poder mostrar essa forma de expressão no meio de um regime tão perigoso como foi a ditadura. Então esse é um dos grandes trunfos do filme, que está sendo muito aclamado também pelas primeiras impressões que estão saindo dele lá de Cannes, principalmente pelos críticos brasileiros, como Flávia Guerra, o Dalai Nogueira aí. Esse foi um dos grandes acertos, né, que estão só falando das primeiras impressões, e principalmente do talento do Wagner Moura, que é baiano, para quem não sabe. E, gente, no caminho pro tapete vermelho, ele dançou frevo ali acompanhado de Bárbara Paz, de Camila Pitanga, da ministra da Cultura, Margarete Menezes, ainda mais num momento tão esplendoroso que o Brasil é país receptivo, país sede da temporada de cinema lá na França. Então tem toda uma campanha, é Festival do Rio, é Festival Internacional de Los Angeles, tudo lá batendo ali na porta para poder fechar parcerias. Inclusive, vai dar uma olhada depois na programação, porque eles estão trazendo filmes especiais que ainda não foram prontos, então é coisa novidade fresquinha ali do cinema brasileiro para vocês, para quem quiser se interessar, ainda quiser curtir o Festival de Cannes, que ainda tá em tempo, viu, gente? É até dia 25 de maio, então dá para curtir ainda. E, assim, é um momento muito bom que o Brasil está vivendo, porque depois de tudo que a gente passou com Ainda Estou Aqui, a gente ficava se perguntando quem seria o sucessor, né, espiritual aí do filme. Parece que o Agente Secreto tá sendo esse sucessor espiritual, porque ele foi aplaudido, gente, por 13 minutos. Só perdeu para um minutinho só, para Ainda Estou Aqui, porque como já diria a Dona Nanda, foram 14. Então, assim, um minuto de diferença não importa. O que importa é que Ainda Estou Aqui, o Agente Secreto, fizeram história como os maiores filmes brasileiros dos últimos tempos. Então, não duvidem se esse filme acabar aparecendo ali na pré-lista do Oscar, ou se a Academia Brasileira aí de Cinema for selecionar ele para ser o representante brasileiro. Óbvio, a gente tem ainda também O Último Azul, que ganhou o Urso de Prata de Berlim, mas aqui a gente tem o Agente Secreto concorrendo aí a Palma de Ouro, e tomara que ganhe, viu? Porque se ganhar, já é uma vitória acertadíssima. E agora, depois de a gente falar de tudo isso, de puxar, de falar de tudo que aconteceu aí dessa grande estreia de Agente Secreto, vamos falar agora aqui rapidinho dos looks do tapete vermelho, porque esses sim foram, ó, luxuosos. Começando primeiro aqui pelo Wagner Moura, que apareceu de uma forma até bem simples, tentando emular um pouco aí um James Bond, com uma gravata borboleta, um smoking, só que
o Wagner se esqueceu de baixar a gola da camisa para poder ficar uma coisa mais bonita. Tudo bem, deu esse toque diferencial, mas ainda assim parece que ele apenas, sabe, se arrumou ali na pressa, esqueceu de baixar a gola e foi assim mesmo o tapete vermelho de Cannes. Já o caso do Kleber Mendonça Filho, ele tá praticamente parecendo o Pedro lá, sabe o Pedro e Jorginho do Zorra Total? Ele tá praticamente parecendo o Pedro lá, com um terno normal, com gravata e uma coisa bem formal, até demais. Mas quem se destacaram mesmo aqui, minha gente, foram as mulheres. A começar por Maria Fernanda Cândido, que tá no filme também no elenco. E ela tá usando um vestido veludo roxo maravilhoso. Só que esse roxo é tão roxo que parece que é preto. E se confunde quase com o da Bárbara Paz, que é também de veludo, só que preto. Só que assim, se a gente for olhar o desenho do vestido da Maria Fernanda Cândido com o da Bárbara Paz, são totalmente diferentes, embora a cor pareça bastante. Já a Alice Carvalho foi com um vestido mais num tom amadeirado e combinando com a bolsa também, que olha, tava muito bonita. Agora, Camila Pitanga, essa sim trouxe o ar dos mares brasileiros. Se bem que Cannes, né, gente, pelas fotos que vocês estão vendo aí, ela parece a cidade do Rio de Janeiro, diga-se de passagem. E a Camila Pitanga, gente, ela foi com um branco, tomara que caia, né, deixando os ombros à mostra, e o vestido todo parece que é escamas de rabo de sereia, que eu achei um dos melhores, assim, do dia e também do evento como um todo. Então, olha, Camila Pitanga sempre entregando looks icônicos. Desde Lola, ela sempre entrega bastante. E o Gabriel Leone, ele também veio com uma coisa muito formal. Aliás, ele veio quase sem gravata. Mas também, né, pô, já convivendo com os europeus já há um tempinho, né, desde o Senna, ele já tá acostumado a trajar esses trajes mais galanteadores, assim. Então é isso, gente. O Agente Secreto começou aí, né, teve a sua exibição, fez história em Cannes e agora está concorrendo aí a Palma de Ouro. Dia 25 a gente vai levar essa vitória e, se Deus quiser, quem sabe ele não vem aqui para o Festival do Rio, quem sabe ele não pode ser o filme de abertura aí do Festival de Cine-PE. Eu sei que a programação já está fechada, mas se fosse, hein, olha, não seria uma boa ideia, hein, Sandra Bertini? Tenta, vai, tenta! Ia ser uma vitória, uma felicidade muito grande, viu? Escuta o que eu tô dizendo. Bom, então, gente, é isso. O Agente Secreto inaugurou aí em Cannes. Vamos agora esperar que ele leve a Palma de Ouro. Quem sabe ele não vem ainda esse ano aí passando pelos festivais de cinema do Brasil aqui, que a gente tá precisando muito ver esse filme. Eu tô na maior ansiedade, gente, eu juro pra vocês. Eu queria ter ido ver esse filme, eu estava planejando ver ele lá em Cannes. Mas, infelizmente, com o passar do tempo e com este carinha aqui do meu lado, tivemos que fazer prioridades. Aquela coisa, né, gente? Ou isto ou aquilo. A gente tem que escolher qual vai ser a nossa prioridade. Minha prioridade, foi o Stitch, mas ano que vem a gente vai com certeza acompanhar com mais afinco as coisas de Cannes. Então é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e que vença aí Kleber Mendonça Filho, o Agente Secreto, e um viva pro cinema brasileiro e um viva pro cinema pernambucano de coração. É isso, gente. Até o próximo vídeo.